Sejam bem-vindos ao podcast Imagem é Tudo. Eu sou Kátia Nasser. Eu sou a Gisele Albuquerque, somos estrategistas de imagem e já aproveito para pedir para você seguir a nossa rede social, @Imagem é Tudo Consultoria. A gente está no Spotify, no YouTube. Vai lá, comenta, fala pra gente o que você está achando dessa conversa e de toda a temporada, em que hoje é o último episódio dessa 6ª temporada. E a gente quer que você vá lá maratonar tudo e deixar aqui nos comentários o que você está achando. Vamos continuar o nosso bate-papo aqui com a nossa convidada, Cláudia Schisel, né? E vamos agora falar sobre consumo consciente. Então, nós vamos falar aqui o que é o consumo consciente. Consumo consciente significa muito mais do que comprar menos ou comprar barato. Ele se refere a um modo de consumir, no qual a pessoa leva em conta não apenas a sua necessidade imediata, mas também o impacto das suas escolhas no meio ambiente, na sociedade e em si mesma. Então, eu já começo perguntando, Claudinha, muitas vezes as pessoas associam consumo consciente só a comprar menos ou comprar barato. Para você, qual é o verdadeiro significado desse conceito e como ele se conecta aos valores pessoais e profissionais? Então, ótimo assunto que vamos começar aqui. Eu acho que esse consumir menos ou consumir mais barato, ele é uma pontinha do iceberg. É só uma parte de um grande todo que está ali obscuro. Então, eu acho que é muito importante, para ter um consumo consciente, a gente expandir a nossa consciência. Então, a gente começa a questionar realmente se a gente precisa daquilo antes de consumir, né? Se a gente precisa daquela roupa, se a gente realmente vai ter uso, se a gente, da onde foi feita aquela peça, como foi feita aquela peça, né? Então, é você tentar descobrir a história por trás daquela peça, né? Porque, conforme eu falei no outro episódio que eu não vi, e eu sempre falo disso, a roupa que a gente veste é a nossa segunda pele. Então, é muito importante a gente pensar no que a gente vai cobrir, fora toda a história da moda, né, da roupa que a gente usa, que fala sobre a nossa personalidade, é um modo da gente se reconhecer, né? É um modo da gente se mostrar para a sociedade. É muito importante a gente pensar também no que nossa pele está respirando. Então, assim, uma das coisas que eu falo, assim, muita gente vai ter polêmica, gente. Se prepare que vai ter polêmica. Não tem problema. Vai ter polêmica, porque eu sou anti-poliéster. Porque poliéster é a base de petróleo. Imagina essa pele, você usar uma coisa que está ali respirando petróleo. Não é legal, né? Então, eu acho que é muito importante a gente começar a questionar isso. E a expansão da consciência só dá quando a gente começa a questionar. Porque é muito confortável a gente olhar, isso daí aqui está numa promoção, eu vou comprar, que ótimo, está um ótimo preço, está barato. Mas qual o impacto dessa... Olhar a etiqueta, né? Olhar a etiqueta, do que é feita aquela peça, da onde foi feita aquela peça. Você fala assim, pô, aquela peça feita made in Bangladesh. Opa, Bangladesh não é aquele lugar que caiu o Rana Plaza, que teve aquele negócio, né? Alguma coisa assim. E a gente fala, né? Eu vou falar muito dessa coisa do SG, que tem a pegada de carbono. Olha o caminho de Bangladesh até aqui, o quanto que não impactou. A gente tem aqui, gente, o Brasil é tão maravilhoso que a gente tem aqui todas as etapas de produção. A gente tem desde o plantio das fibras, a gente tem as tecelagens, a gente tem as confecções, e a gente tem tudo aqui no nosso território. Então, assim, eu acho que a gente tem que se aprofundar mais, tentar priorizar as marcas locais, as marcas nacionais, né? A gente hoje vive no mundo dessa história do fast fashion. A gente tem marcas nacionais que têm um preço super acessível, que são super antenadas com tendências, que estão fazendo um trabalho muito bacana, muito bonito sobre sustentabilidade, com algodão regenerativo, sabe? Então, a gente tem alternativas. A gente
vai dar um pouquinho mais de trabalho, porque a gente tem que procurar, pesquisar, entendeu? Então, a gente tem que expandir a nossa consciência, o nosso conhecimento e buscar alternativas que sejam mais adequadas, coerentes com o tempo que a gente está vivendo, né? As pessoas conhecem pouco até de tecido, né? A gente sente muito isso nos nossos atendimentos, quando você quer relacionar os tecidos às imagens projetadas, que fazem também total sentido dentro do nosso trabalho. Então, os tecidos mais estruturados são esses, os mais leves. E quando você fala, às vezes, mas qual que é esse? Esse eu não sei, esse eu não sei se eu conheço. Então, se já não sabe o tipo de tecido nem que compra, e tá tudo bem, né? Mas a gente pode mudar a partir de hoje. Como que a gente vai saber quem fez? Se não se preocupa com o que veste, no sentido se esse tecido aqui é natural ou não é natural. O que está na moda é o tal do algodão pina que todo mundo fala, porque fica na moda, né? E aí acaba entrando na mentalidade das pessoas. Mas essa coisa de que tecido, eu não sei, imagina como foi feito, quem fez. É muito louco tudo isso, né? Que a gente precisa expandir para melhorar a mentalidade. E o consumo consciente, ele não limita, ele amplia, né? E nos traz essa reflexão, né? Do impacto que a gente pode gerar no mundo. Exatamente. Cada escolha, eu falo que a nossa compra é um voto. É uma escolha, você está votando, é um investimento, né? Onde é que você está botando o seu dinheiro? Onde é que você está investindo o seu dinheiro? Né? Em que local, né? Então, acho que é muito importante a gente pensar sobre isso. E eu vejo que realmente hoje antigamente eram poucos tecidos, hoje tem muito, e hoje tem muito essa história de tecidos mistos. Mistos, né? Sim, que é uma mistura que eu particularmente sou super contra. A gente tem muito poliéster ainda. Não, gente, o poliéster é a fibra... 90% eu acho que do Brasil. É a fibra que tem maior produção e maior impacto. Eles imitam muita coisa com poliéster. Exatamente. E aí, o que acontece? Hoje em dia, a gente tem que... Eu falo que a gente tem que usar a tecnologia a nosso favor. Antigamente, como que a gente descobriu os tecidos? A gente tinha que ir para a biblioteca, ia para as lojas de tecido, aí a pessoa explicava. Era muito difícil. Hoje em dia, gente, dá uma busca aí, quais os tipos de tecidos, quais os tecidos mais sustentáveis, quais os tecidos que deixam a sua pele respirar. Porque é importante que a nossa pele respira. Aqui com esse linho, a minha pele está respirando. Se eu tivesse com uma peça de poliéster, a minha pele ia estar abafada. Por que as pessoas falam que quando usam poliéster você fica com cheiro ruim? Porque está abafado. Sua pele não está respirando. Então isso a gente tem que começar a questionar. Procura saber um pouco mais. É aquela história, a primeira busca que você der, vai vir um algoritmo, depois vai te mandar todas as informações na sequência. É verdade. Agora, quando a gente pensa na imagem e como responsabilidade, como você enxerga o futuro da imagem e do posicionamento em um mundo onde o consumo e a responsabilidade são cada vez mais observados? Olha, eu tenho um olhar bem otimista em relação a isso. Eu prefiro olhar o lado, o copo cheio, né? A gente sabe que a gente está num momento muito delicado do planeta, né? Mas eu acho que nunca, eu como falo de sustentabilidade há muitas décadas, eu percebo que hoje existe um interesse da escuta, né? Hoje, olha olha o espaço que eu estou tendo agora de falar. Então, assim, e as pessoas que eu estou conseguindo impactar falando disso. Então, eu acho que é muito importante a gente ter essa visibilidade, falar mais sobre isso, questionar, tirar esses tabus, sabe? Eu acho que o conhecimento pode transformar as pessoas quando sabem mais. Elas tomam decisões melhores. Então, eu acho que o futuro é sobre isso. Você tomar decisões melhores, que estejam, lógico, conectadas com um futuro melhor, né? A gente tem que pensar nas gerações futuras, Sim, né? total. A gente é a geração que vai determinar se vai haver um futuro ou não. Gente, olha o peso que a gente tem. Então, a gente precisa pensar nisso, a gente precisa falar nisso.
A imagem do futuro ela não vai ser medida pelo excesso, né? Mas sim a forma que a gente comunica e que a gente se posiciona. Com certeza. É verdade. Essa responsabilidade é nossa, do que a gente comunica. Exatamente. O que você tem observado em relação à mudança de mentalidade das pessoas? Estão mais abertas a repensar hábitos de consumo e imagem? Eu acho que sim. Eu acho que sim. Eu acho que vocês também podem responder. O que vocês acham? Vocês acham? Sim, total. Eu Então, até fiz esse comentário no nosso outro episódio, o quanto que as pessoas estão procurando a consultoria e não vendo mais aquela forma de consumo excessivo, e sim de que aproveitamento das peças que eu já tenho. É tal famosa compra dentro do próprio guarda-roupa. Sim. Ou seja, às vezes você precisa só de um olhar diferenciado de uma profissional que possa te ajudar a fazer um mix de combinações. E às vezes é compra mesmo, que tem até etiqueta penduradinha na peça. É que nunca usou, é verdade. Que nunca usou. Tem essa coisa também. quem Nos nunca, guarda- né? A Sim, gente às sim. vezes é comprar Pelo impulso. pelo impulso. Não, a gente compra porque a gente está feliz, a gente compra porque a gente está triste, mulher, né, tá de TPM, recebeu uma promoção, brigou com o marido, a tal da liquidação, que é uma pegadinha que a gente vai e sai para comprar um casaco cinza. Nossa, tô precisando tanto de um casaco cinza que combina com tudo, que é para deixar lá no escritório. Toda vez que eu chego lá, às vezes a roupa que eu tô não combina e eu fico com frio. Você compra tudo menos o casaco cinza. Então, a gente precisa trazer essa consciência. Exatamente. Eu, quando eu tive a loja física da ESE, a gente tinha muito esse cuidado de conscientizar o cliente que entrava, né? E eu sempre fui muito detalhista, muito chata com modelagem de calça, né? Então, por isso que eu sempre quis fazer o sob medida, porque eu acho que cada corpo é um corpo. Sim. Mas eu sempre fui muito chata com modelagem. E aí acontecia de, às vezes, a cliente ir na loja. Eu achei que eu nunca fosse usar um jeans. Aí comprava a calça e aí queria comprar 3 iguais. E aí a gente se deparava assim, mas precisa de 3? Não, porque eu não sei se eu vou te encontrar de novo, eu não sei se vai ter esse modelo de calça de novo, porque daqui a pouco acaba a coleção, muda outra. Então, isso foi uma coisa também que eu coloquei na marca de determinados modelos viveram os 7 anos, os clássicos que eram modelagem, não acabou ser, não acabou, ele não morreu com a coleção. Não teve só um ciclo. Ele manteve. E nessa conversa com o cliente, você vai escutando e você vai entendendo todas as dores, as dificuldades. E depois que teve a pandemia, a gente acabou fechando a loja e eu fui 100% para o digital e eu comecei a atender as clientes, né? Então, todo mundo que comprava uma peça, eu fazia o pós-venda pelo WhatsApp e eu sempre, a Kátia vai saber, eu sempre perguntava quais são as medidas das pessoas, porque as pessoas têm essa dificuldade também de comprar um tamanho, que no Brasil tem essa história de tamanho, né? Que é um problema. Né, que todo mundo não sabe do tamanho, né? Não, eu não sei, porque parece que quer colocar todo mundo magra. Aí eu olho e falo, desculpa, querida, eu não sou 38. Existe uma regra. Pede uma marca. E você tem um corpo normal, né? Um corpo... E não sou 38, não sou 38. E não faço a menor questão. Agora você imagina... Não, poderia ser, sem problema nenhum, até 36. Não, agora você imagina eu, né? Que sou um pouco mais gordinha. Como é que eu acho? Como é que eu vou achar uma peça elegante, bonita, com corte bom, os 46 que às vezes não te veste, porque 46, não é 46. Não é 46. E é obrigatório você colocar a tabela de medidas. Eu lembro que, gente, o que me deu mais trabalho foi fazer a tabela de medidas. Eu trabalhei junto com o Senai CETIC, que eles têm lá, eles fizeram muitos anos atrás, vocês vão lembrar uma coisa, uma pesquisa de medida do corpo da brasileira. Porque tem isso. A gente é muito... A gente tem um quadril. Nós somos muito variadas. Nós temos quadril e bumbum. Então, a nossa é diferente do modelo americano, do modelo europeu. Então, as medidas são diferentes. Então, fiz um trabalho de pesquisei todas as tabelas de medidas. E eu, antes de ter minha marca, eu produzia para outras marcas, grandes players carioca. Então, eu tinha tabela de... Então, eu já sabia ali que a tabela era uma loucura. Porque eu falava assim, gente, mas eu vou vestir 44 nessa marca, porque é tão pequenininho, porque tem essa coisa assim. Então, a primeira coisa que eu fiz era perguntava a medida, porque as pessoas às vezes olhavam, não olhavam a minha tabela era verdadeira. Eu partia do princípio, se você tem 80,
de cintura, a calça, quando você olha a medida no meio, então você tamanho 40. A metade disso, você tamanho 40. E eu sempre confirmava, e aí eu me aproximei da cliente. Você quebrar, porque você já ganha confiança, né? Você já quebra ali uma objeção da pessoa. Será que eu estou comprando certo? Será que eu estou comprando o tamanho errado? Então, nosso índice de troca e de devolução era quase zero. Mas você entendia que... E eu escutava muito isso. Ai, mas em tal marca... Ai, eu não sei se eu sou 38, 40, 40... Quem não tem? Você não tem vários tamanhos no seu armário? Tamanho, Você tem... Eu tenho vários PMG. Sim. PMG. Os jeans eu não tenho tanta variação não, mas de saia, por exemplo, tenho P e M, já tive G, de par de cima eu tenho todos os tamanhos. Eu falo, gente, eu sou a pessoa que tem PMG, gente. Como assim? É verdade. É muito E a louco. gente ainda tem essa história de estar inchada, E aí, né? como compro online? Que aí outra coisa enlouquecida que as Você vai nossas comprar clientes ficam. Eu vou comprar um 46 no online, não vai ser 46 nunca. Quando a gente faz esse tipo de personal shopping online, as pessoas acham que é fácil, né? Porque eu estou sentada no meu computador, dá muito mais trabalho, porque eu não posso confiar no tamanho, eu tenho que entrar na peça que eu escolhi para a pessoa, ir lá olhar o tamanho, todas as conferir com as medidas. medidas para dizer, essa vai dar e tal. Não, essa aqui ela é G. E aí ela falou que não veste G de jeito nenhum, porque ainda tem isso também, né? Tem gente que fala, não, mas eu não sou G. Se recusa a usar. E aí, o como tamanho. que eu vou falar para ela comprar esse G aqui, falar que a marca veste menor? Então, tem todo esse processo ainda que a indústria não ajuda, né? A gente, porque se fosse padronizado, você ia acostumar e falar, eu sou G e pronto, acabou. Mas tem umas que querem se vestir no M e essa loucura do online, que a gente faz isso aqui, ó. Todos os tamanhos. É verdade. É porque ela já comprou um outro tamanho, ela quer usar só aquele, exatamente. E o jeans é pior ainda, porque o jeans tem essa história do ceder, né? ceder. Né? Porque eu olhava a medida, porque quando a gente coloca uma tabela de medida, você vai botar ali, de 80, o tamanho 40, ele de 80 a 84 de cintura. Se a pessoa é um 84, ela está talvez quase indo lá para o 42. Mas se ela tem 82, ela está no meio do caminho. Aí depende do quadril, depende do tecido. Por isso que eu atendia. Porque eu sabia que se você comprasse esse tecido cede mais. Esse tecido aqui não cede tanto. Então tem um comportamento. O jeans tem essa história de se adaptar. E ainda tem essa história do que a gente, mulher, né, gente? Quando a gente fica mais inchada. Eu falava assim, veste, cede um pouquinho, agacha um pouquinho. Ainda tem essa história do... Não compra quando tá de TPM, porque tá inchada. Em todo esse processo, né? Homem não tem esses problemas, né, gente? Ai, gente, não tem. Como nós estávamos falando aqui nos bastidores, né? Mulher é complicado. Adoro mulher. Adoro. Deliciosamente complicada, ainda bem. Bem, quando a gente pensa em estilo, identidade, durabilidade, eu tenho uma pergunta sobre. É possível manter estilo, identidade, diferenciação sem abrir mão da consciência nas escolhas? Lógico que dá. Lógico que dá. Com o autoconhecimento, de novo. Não, é muito importante. E o autoconhecimento, eu não estou falando só do conhecimento em geral, né? De você entender que aquele tecido, ele vai durar o resto da vida. A gente também entender também a nossa passagem do tempo, né? Porque a mulher, o meu corpo, né? Eu estou com 50 anos. Gente, o corpo muda completamente. Muda assim, por mais que você está se cuidando, está fazendo ginástica, o corpo, ele tem vontade própria e ele vai mudando, né? E outra coisa também que você vai ficando mais madura, você vai ficando assim, tem coisas que você não abre mão, né? Você fala assim, poxa, eu quero estar bonito, eu quero que uma coisa me vista bem, mas que seja confortável. Sem dúvida. Eu não tolero mais não ser confortável. Né? A maturidade pede conforto. É demais. Exatamente. Não dá para você passar e com uma coisa muito incômoda e a gente não aguenta. Não, e a gente não sustentar uma roupa por falta de conforto, você vai embora na mesma hora. E o conforto também tem essa variação, né? Que vem muito, quando a gente fala aqui do estilo, e é uma coisa de novo que eu volto para falar, eu continuo super bem com isso aqui, ó, salto fino. Claro que eu tenho as marcas que eu gosto, que eu sei que não vão machucar o meu pé. E eu nunca vou ser louca de colocar um sapato novo para ir numa festa, por exemplo.
mas o conforto para você é de um jeito e para mim é de outro. Mas que eu acho que a gente, no fim das contas, a gente busca conforto. Só que umas toleram mais, outras menos. No sentido de se conhecer mesmo, né? E por conta desse estilo. Ah, e por que você está falando isso? Porque por eu ter esse estilo que gosto de coisas sexys, eu acho que seguro mais isso. Sem me incomodar. E mesmo depois de ser mãe de uma criança pequena. Eu ainda assim uso. Eu vim de salto alto no aeroporto, que era o sapato maior que eu tinha que encaixar dentro da minha mala. Falei, não, eu vou de boa, aí vim. E andei pra caramba, né? Até lá do outro lado pra pegar o Uber. Hoje não necessariamente, se eu precisar ir embora, eu vou com ele, mas eu não tenho problema de que se ele estiver no meu pé, ele vai me incomodar para andar. Mas também busco conforto nas outras frentes, assim. Uma coisa que me abraça, uma roupa que eu gosto, mas tem esse equilíbrio aí do conforto. Mas isso é muito pessoal, né? Sim, Porque o que é conforto para mim Sim. não é Sim, conforto o para nosso ela. Às limite, vezes o salto para ela é extremamente confortável. Sim. Para mim já não é. Né? Então, tem muito da essência e da autenticidade de cada um. Eu não sei nem mais se eu sei andar de salto, gente. Eu fui eu tive que botar um salto no casamento, porque você fica muito tempo sem usar, você desaprende. Mas eu acho chiquérrimo. Não, é maravilhoso, eu acho lindo. que eu boto um salto, mas eu não sou aquela que tira o sapato na festa, eu fico esperando, correndo o chinelinho, não tiro. Não tira, você segura... Mas eu também... eu espero o chinelinho com certeza. Não, mas é isso que tá. Mas também, assim, só vou com sapato confortável. Essa loucura de comprar sapato, sandália para um casamento, para uma festa, isso é loucura. Ou coloca lá na forma do sapateiro, que eu já aprendi essa técnica também. Tem uma coisa de jornal também, não tem? Botar um jornal molhado, também tem um jornalzinho molhado no congelador, mas às vezes fico com medo de manchar e o sapateiro é melhor que ele coloca na forma. Parece que eu estou usando uma semana. É isso, é também sobre esse estilo um pouco consciente, mas vem de cada um, né? É a personalidade, né? É importante a gente respeitar. Eu sou respeitar. mãe e não uso mais salto, desculpa, não tem nada a ver com isso. Porque eu sou mãe de criança pequena e uso. Você é mulher, você né? vai em todos os lugares de salto? Claro que não. Hoje eu frequento mais parquinho, essas coisas, e aí também é adequação, né? Mas se eu precisar ir numa festa de salto com ela, problema nenhum, porque eu consigo não me cansar com isso, sabe? É muito bom. É a coisa do estilo consciente, ele causa menos impacto, pode parecer que causa mais, mas ele causa menos impacto quando você tem um estilo consciente das coisas que você pode usar. Por que eu preciso ter esse conforto? Porque eu tenho filho pequeno é melhor? Não, eu tenho essa consciência mesmo do uso. Fica mais significativo para mim. Sou eu? É aqui a senhora. Desculpa, gente. Vamos lá, seguindo. Será que o que é duradouro, seja uma peça ou uma reputação, comunica mais sobre a nossa imagem do que aquilo que é descartável ou passageiro? Com certeza, isso sem dúvida nenhuma. E hoje a reputação é o que tem de mais valioso, né? Para nós pessoas, e quando a gente está falando de marcas, é extremamente relevante, importante, urgente, e que as pessoas estão cobrando, né? Os consumidores estão cada vez mais conscientes, mais preocupados com o seu consumo, que é aquela história que eu falo, né? Volto a repetir do seu investimento, do voto, né? Ele vota, né? Ele investe naquela marca que seja coerente com o que ele pensa, né? Então é extremamente importante e necessário. E para isso você tem que saber mais, né? Você vai buscando informações sobre aquela marca. Eu acho que ninguém compra mais uma marca no impulso, né? Você não compra mais uma coisa. Eu acho que essa coisa de você consumir rapidamente, eu acho que, não sei, né? Eu particularmente, o que eu vejo, o que eu escutei muito das minhas clientes, até quando compravam comigo, eu já estou namorando um tempão sua marca, eu estou um tempão acompanhando você no Instagram, eu estou um tempão vendo assim. Não é assim, ela está ali, está pensando, pô, será que isso daí vai vestir bem? Será que essa não sei o quê? Será que é bom para mim? Será que vai ser confortável? Será que vai, né? Conectando. A gente está se conectando, leva um tempo, né? E eu acho que a reputação é muito importante, você ganhar a confiança,
né? A gente vê, já tiveram casos, inúmeros casos de marcas com problemas de reputação, que realmente isso é difícil de contornar. A gente fala que as pessoas, que o consumidor tem memória, que o brasileiro tem memória curta. Não tem, não. Você pode ter certeza que aquilo ali ficou uma pulga ali atrás da orelha, e eu acho que é muito importante as pessoas realmente questionarem e falarem, não, não vou investir nessa marca, porque essa marca esteve envolvida nisso, e é estranho. E a gente tem tantas opções de marcas bacanas, né? Então, com uma reputação ali, sabe, tudo bem, então vamos investir no quem está fazendo a coisa certa. Não, o duradouro, seja roupa ou reputação, sempre comunica mais do que o descartável, sem dúvida nenhuma. Gente, essa coisa do descartável, gente, isso para mim é até cafona, né? Porque você usar uma coisa e jogar fora, não existe jogar fora. E sobre fica repetir, aqui, né? A gente fica com aquela sensação assim, eu sempre, as pessoas sempre falam das minhas roupas, ou seja, porque elas reparam que eu uso as mesmas roupas. E eu gosto disso. E, sei lá, é indelicado você comentar, na minha opinião, falar, nossa, esse sapato, esse casaco. Eu adoro esse casaco quando você está com esse casaco. Ou seja, ela está dizendo que ela já me viu com esse casaco várias vezes. Eu acho um pouco indelicado, mas de certa forma eu falo, é isso, a roupa é para usar. Exatamente. A gente precisa comprar algo que é bom e para a gente usar mais e mais e ser duradouro. Roupa para usar criar mesmo. Eu adoro essa minha reputação aí de que repito roupa mesmo. Eu tenho essa reputação. Isso é maravilhoso, isso é um novo luxo. Isso é um luxo, não é uma ofensa. Isso não é, né? Isso é um novo luxo, exatamente. É o novo modus operandi. A gente tem que entender que a gente está numa mudança, né, de transformação. Tudo que a gente passou no passado, como que era essa história de comprar. Eu lembro que minha mãe tinha que fazer crediário. Quero ver quem era dessa época de crediário, comprava roupa no aniversário, com certeza. E no Natal, e olha lá. Os tapetes vermelhos, eles já que são o ápice da moda e da ostentação, eles já conseguem trazer isso pra gente, comparando o passado com o presente, mulheres usando os mesmos vestidos. Em eventos de anos, isso é muito bom. A princesa Kate mostrando, né, tantas roupas, referência ali, como que todo mundo, né, faz questão de mostrar ali que ela repete. E a gente vê, isso é muito usual, essa coisa de cultural, né? A gente foi para um caminho, eu acho que em algum momento a gente se perdeu, né, nessa história de consumismo, de facilidade, quando a gente, aqui no Brasil, abriu para outras marcas, né, essa coisa de você, né, o poder aquisitivo, você poder consumir, eu acho que a gente perdeu um pouco a mão, a gente entendeu que isso não foi legal, né, porque a gente acabou se perdendo, e agora a gente está num novo momento do consumo consciente, da gente fazer escolhas melhores, de você testar novos modelos de marcas de brechó, de aluguel. Existem tantas possibilidades, né? Essa história de você pode mudar, você tem um guarda-roupa diferente. Roupa de festa há muitos anos que eu não compro. E Não oriento porque, a porque todas por um momento, né? Não, porque aí assim, aí você vai repetir aquela roupa de festa. Eu não tô lá no tapete vermelho. Não gostaria, né? Uma roupa de festa, às vezes, marcante, né? uma vez, foto, a mesma família e tal, tá na mesma família, o mesmo grupo de amigos. Vamos alugar. Olha que coisa maravilhosa. Não, e agora com essa ideia de alugar bolsa, alugar Aluga sapato, tudo. aluga tudo. Gente, isso é maravilhoso, né? As bolsas que tem, você vê as pessoas viajando com aquelas... tudo alugou uma semana, né? Você aluga uma semana, você aluga um mês para fazer uma viagem. Uma viagem. Você não precisa ter o armário abarrotado com aquilo, você escolhe, mudou para outra viagem, e outra tudo, coisa. né? Louças. Tudo. E você está sempre com coisas novas. Exatamente. Né? Quando a gente pensa em autenticidade e sinais não verbais, de que forma que o consumo consciente pode ser um espelho de autenticidade na nossa vida pessoal e profissional? Olha, eu acho que essa resposta, eu demorei um pouco aqui para pensar, porque eu vou dar uma resposta pessoal, porque isso é muito, muito individual, né? Cada indivíduo seu, né? Cada indivíduo pensa. Eu, quando penso nas minhas escolhas que não são só de
da minha segunda pele, da minha roupa, são minhas escolhas que eu faço do dia a dia, do filme que eu vou assistir, da música que eu vou escutar, do mercado o que eu vou comprar. Então a gente está o tempo inteiro, a gente faz escolhas o tempo inteiro. Existe um dado, tem um número que eu não tenho aqui, mas eu acho que parece que a gente faz 30 mil escolhas por dia, é uma loucura. Então, se a gente pensar que cada escolha dessa tem um impacto, a gente vai valorizar, né, o pensar sobre, é o pensar duas vezes. Eu acho que a gente está muito ligado nessa história do piloto automático. Vai desse jeito. Então, acho que a gente, voltando, a gente falou em algum momento do estar presente, do tempo. Então, acho que a gente ser consciente, a gente está falando aqui de palavras que são repetitivas, mas que têm... Elas são entrelaçadas, são conectadas, né? Existe uma conexão entre essa. Que é isso, de você estar presente, você pensar um pouquinho mais sobre aquilo. Não, como que eu posso escolher melhor? E isso acaba trazendo, inevitavelmente, para a sua autenticidade, para o que você é. As pessoas ao seu redor vão começar a entender. E eu acho que não tem a ver como... Hoje eu falo que essa história de ecochata, né? Eu falo brincando, as clientes, né, as pessoas com que eu convivo, falam, mas na verdade é uma coisa que é necessária a gente falar. A gente precisa falar disso, né? E eu falo de uma maneira muito leve. Talvez você não possa fazer uma escolha hoje melhor, mas a gente sempre pode melhorar, né? A gente sempre... E aí eu acho que a coerência faz com que você ganhe essa autenticidade, essa verdade. Porque eu acho que o que busca hoje, que todo mundo está buscando, o que todo mundo quer, na verdade, é uma coisa que seja verdadeira. Então, se você buscar a sua verdade, o que é verdadeiro para você? O que é verdadeiro na sua imagem? Né? Então, acho que é isso que é relevante. O consumo consciente está totalmente atrelado à autenticidade, né? Sim, completamente. E com isso reflete as nossas escolhas para todo esse processo aí. Não, e ele é maravilhoso, porque ele requer... Reflete exatamente quem a gente muita criatividade, né? E que é uma delícia, né? Porque é um exercício que a gente, às vezes, ficou um pouco... né? Ficou nesse cômodo, né? E você ter um consumo consciente, você precisa de criatividade para você. E precisa de um entendimento, né, de como aquela roupa usa. E eu acho que tem o que eu escuto de muita gente falando assim, mas eu não sou criativa, eu não sei fazer. Gente, busca ajuda. Eu escuto muito de profissionais, de amigas minhas falando, Cláudia, tem um evento, eu vou dar uma palestra, eu vou fazer não sei o que eu uso, o que eu falo. Aí eu falei, mas você... vale a pena você fazer um investimento para a sua imagem, porque eu acho que é igual psicólogo. Ninguém sabe tudo. Eu acho que o se vestir, se você não sabe, procura uma ajuda, né? Porque é fundamental, porque às vezes as pessoas realmente, isso tá fora do escopo dela, de conhecimento, ela acha que não leva jeito, e aí ela procura uma consultoria, o que ela fala? Nossa, é tão maravilhoso, é tão simples, mudou a minha vida, né? Não, a gente estava conversando aqui com 2 convidadas, anteriormente, e assim, falando sobre isso, como que às vezes a gente cria novas roupas com o que a gente já tem, porque faz combinações diferentes, porque coloca um acessório diferente, então são as mesmas roupas e aí o outro tem a impressão que você está de roupa nova? Não, é uma roupa que eu já uso, só que eu estou vestindo de uma maneira diferente. Né? E óbvio, tem a questão da criatividade, mas tem a questão do conhecimento, de você saber combinar essas peças, de você saber trabalhar essas peças que estão dentro do seu guarda-roupa e transformá-las em peças novas. E, na verdade, é um exercício, né? Exatamente. Porque às vezes está travado, mas quando começa a mexer, elas vão sozinhas, né? Começam sozinhas, você só dá um impulso. O trabalho da consultoria é para deixar a pessoa depois andar sozinha, né? Andar sozinha, aprender esse olhar, aprender o próprio consumo, de como consumir, de como que escolher, porque também falamos com pessoas nessa temporada sobre auto-ticket, por exemplo, que não necessariamente a gente não possa usar o auto-ticket, mas consciente com as escolhas assertivas ali, escolhendo corte, tecido, tudo isso a gente trabalha dentro da consultoria, ensinando esse olhar mesmo para... escolher melhor mesmo, estar melhor. Consciente da sua escolha. Exatamente. É verdade.
Bom, se a imagem é uma forma de comunicação, quais sinais não verbais você percebe quando alguém faz escolhas mais conscientes? Bom, o meu olhar é um pouco. Eu já tenho um olhar que eu consigo enxergar nas pessoas o tecido que ela escolheu, então que aquela pessoa. Não que haja julgamento, tá, gente? É sem julgamento, mas eu consigo entender no que a pessoa está vestindo o comprometimento que ela tem. Né? Eu já vejo, quando eu estou em algum evento, que eu já vejo aquela pessoa tá com uma peça que eu consigo enxergar. É difícil a gente enxergar que está com tingimento natural. Vocês jamais iam saber que esse daqui é tingido de catuaba. É difícil. Né? Você Tem não que conhecer muito. Você tem que conhecer muito. Mas você enxerga, você está ali. Eu, com uns anos de conhecimento, eu consigo enxergar. Então, eu já vejo que aquela pessoa ela se importa mais, né? O termo SG ele nasceu de um documento que ele tem o nome dele é Who Cares Win, que é um documento da ONU que foi o embasamento para a estrutura de SG. E eu uso muito, eu faço uma tradução livre minha, que é ganha quem se importa. Eu acho que hoje a gente fala muito de você se importar na sua escolha. Então, quando eu consigo, no meio da multidão, identificar quem está se importando com a sua escolha no vestir, eu já vejo que aquela pessoa, uau, aquela pessoa ali, ela se importou na hora de escolher, sabe? E às vezes é um pequeno detalhe, num acessório, às vezes não é na roupa. Esse acessório aqui, que é feito de machetaria, que eu sei onde é feito, eu sei que aquilo ali existe um trabalho. Então, a gente consegue enxergar. Então, eu, pelo menos, eu já valorizo mais aquela pessoa, porque eu sei que aquela pessoa se importa. Agora a gente vai falar sobre exemplo. Você poderia trazer um exemplo de como uma decisão consciente no vestir, no consumo ou nos negócios gerou impacto direto na percepção da sua imagem? Eu já falei do atendimento da cliente, isso foi uma coisa de eu me aproximar e entender cliente, foi realmente um grande diferencial de você entender as dores, as dificuldades do cliente. Eu acho que essa aproximação foi fundamental. Eu era uma pessoa que eu não fazia, eu tinha morrido de vergonha de fazer stories, essas coisas assim, de comunicar, mas eu vi como era importante você se aproximar. Então, isso foi uma coisa que criou uma conexão muito grande com o meu cliente, né? E uma das coisas mais bacanas, assim, que eu me orgulho de fazer, é que, na verdade, eu não inventei a roda. Mas um case legal é que o jeans, ele tem essa fama, que é verdadeira, de gastar muita água, né? Então, parte da conta que todo mundo fala que gasta 10 mil litros, não sei quantos litros, existe uma última conta que é 5.300 e poucos litros para fazer cada jeans. Só que dentro dessa conta existe o tempo de uso. Ele fala, essa conta é o tempo do uso do jeans. Então, dentro dessa conta está englobado o tempo que ele está com o consumidor, com que ele está lavando também. Então, você imagina que eu fui lá, fiz o seu conjunto, lavou a economia dele foi de quase 90% de água. Eu já, na hora de produzir ele, eu já fiz uma economia de água. E aí, quando eu passei ele para você, eu te indiquei uma maneira, o desodorante. Eu cheguei a te falar do desodorante. Você me deu. Eu te dei o desodorante. Me deu. Então, aquele E desodorante. com a receitinha. E com a receitinha para você fazer depois. Exato. Então, é o desodorante que você passa no. Porque o jeans, nessa interação com o consumidor, eu fiz uma enquete uma vez falando quantas vezes você lava o jeans, porque eu uso jeans até. Jeans é uma peça que você usa mais vezes, né? Porque ele é escuro, ele não vê ali. Eu perguntei quantas vezes você. Por que você lava seu jeans? Porque ele está sujo ou porque ele está com odor? A maioria das pessoas, quase 90%, é porque ele estava com cheiro. Eu falei, mas gente, às vezes se você botar ele no ar, botar ele no cabide, tirar ele do corpo e botar ele para respirar ali, ele já vai sair o cheiro. Mas ainda tinha essa coisa, e aí tem uma receita que, na verdade, eu já usava para viajar, né, na época que eu trabalhava com moda, mais fazendo pesquisa, essas coisas, a gente viajava 2, 3 vezes por ano, então você tem que usar uma
uma mala bem pequenininha, então eu já usava minha água com vinagre, e depois eu descobri da Cristal Muniz, um desodorante de roupa, e comecei a usar. Eu fui e falei para o meu público, toda cliente que comprava uma calça jeans, eu mandava esse vidrinho com a receita do desodorante e ensinei diversas vezes. E no rótulo eu colocava a receita desse desodorante, que é água, vinagre de álcool e álcool 70, e eu botava um cheirinho de lavanda, um óleo essencial, um óleo essencial para dar um cheirinho. O cheiro do vinagre ele sai, você borrifa na peça, você acabou, tirou de cada borrifa, no dia seguinte a peça está cheirosinha para você usar de novo como se tivesse saído. Então isso faz com que você lave muito menos, o seu jeans vai durar muito mais. Isso eu falo para outras peças, não só para jeans, mas para blusa de malha, sabe? O meu marido usa, eu faço aquele negócio de álcool de 2 litros para já ter. Então você botar na área da axila, onde você sua, então você usar esse desodorante, você acaba lavando menos as peças, não é por causa do cheiro. Então, isso foi um case que foi muito bacana, que as pessoas até hoje usam, eu falo, gente, é o desodorante, as pessoas ficaram usando, que é uma maneira, e aí, dentro daquela conta, voltando à história do uso dos 5.000 litros, com certeza você usando seu desodorante, a sua peça, esse seu jeans, a conta dele vai pelo menos cair em 2.000 litros, vai ser bem menos impacto. Então, eu acho que a gente não só cobrar, julgar e condenar, mas a gente ensinar, porque ninguém nasce sabendo. O que eu mais entendi com esse contato com o consumidor é que a gente precisa explicar melhor, explicar de maneira que as pessoas entendam. E a minha resposta foi maravilhosa, porque eles entenderam a importância e valorizaram. Então, acaba que, olha como que foi o fluxo. Eu ensinei uma coisa que trouxe mais valor para a minha marca, que trouxe mais valor para o meu posicionamento. Então, é uma troca. E a troca está nisso, né? É muito bom. Bom, que conselho você daria para mulheres que querem alinhar a sua imagem pessoal ao consumo consciente sem perder estilo nem força de presença? Ai, vou ter que repetir de novo. Vou ter que falar. Eu falo muito de autoconhecimento. Tô parecendo guru, né? Não, mas é maravilhoso, gente. Tô parecendo porque guru. Isso aí A guru, é a não sou nem chave. estrategista SG, eu vou virar a guru do autoconhecimento. Mas é isso, gente. A gente tem que se conhecer, a gente tem que conhecer nosso corpo, a gente tem que conhecer o que fica bom na gente, a gente tem que conhecer nosso armário. Basicamente, né, gente? A gente tem que conhecer o que a gente tem no nosso armário. Esse final de semana, fiz uma limpa e olhando de novo. E aí você veste de novo, porque às vezes tem peças que você amava, que daí quando você veste, você fala, gente, não combina. Não combina mais comigo. Não, que é lindo, mas que não serve mais, né? E aí, e até passando por agora essa minha nova fase, né, como estrategista SG, em que eu acabo indo muitas empresas, dando palestra, né, falando sobre isso, e eu falei assim, gente, eu preciso agora investir em peças que mostrem um pouco mais de sofisticação, né? A gente tem isso, a gente tem a coisa da imagem, tem um pouco de autoridade, você tem que ter. Então, eu gosto de escolher peças, eu gosto muito da história do comunicar aqui, da gola, sabe, dos detalhes, das cores, da manga. Então, eu acho que o comunicar aqui para cima, ele tem bastante relevância, assim, os acessórios, sabe? Então, eu dou muita importância à parte de cima. Parte de baixo, eu falo que é porque, na verdade, eu tenho parte de baixo chaves, né? Porque eu acho que o vestir o embaixo, você realmente, quando você encontra uma modelagem que é adequada ao seu corpo, isso é fundamental. Então, você sabe que ou uma pantalona, ou uma calça alfaiataria, você fala, pô, isso eu me sinto chique, né? Eu estou me sentindo poderosa, empoderada com essa roupa. Então, é tudo aquilo, é você se conhecer. E o conhecer é uma reavaliação sua de vestir o que você tem, ver o que você precisa. Você fala, eu estou sentindo falta de umas coisas mais... Essa peça aqui nem fazia parte do meu armário. Essa é uma peça que eu estou na arrumação, ela foi uma peça piloto que eu fiz para uma marca
desenvolvi para uma marca e que acabou não rolando. Não rolou porque era um trabalho, na verdade, era uma parceria muito bacana, que eram peças de linho feitas com tingimento natural, e eu desenvolvi essa peça para eles e acabou que veio a pandemia, o projeto foi engavetado. E aí eu tô né, a marca ESE acabou, então tem muitos pilotos, e eu nessa arrumação também das coisas da ESE, me deparei com essa jaqueta, eu falei, gente, essa jaqueta é linda, eu vou pegar, é para mim. Então, essa coisa do conhecimento, de você vestir, é muito importante, eu acho que a gente vestir as coisas que a gente tem, né, e falar, nossa, até que isso caiu bem, eu gosto disso. Então, voltando, resumindo, você ter um autoconhecimento, você buscar se conhecer, o que faz você olhar no espelho e falar, nossa, isso daqui ficou incrível, ficou maravilhoso. E se você não sabe, tem dúvida, gente, eu cansava de fazer junto com as amigas, ou até minhas amigas me mandam, vão fazer viagem, perguntam, o que eu vou usar? Então, divide com as amigas, né? Procura uma consultoria. Então, assim, é muito importante você buscar ajuda se você não consegue sozinha. É uma mulher que consome com consciência, valoriza a própria essência, né? Com certeza, com certeza. Isso a sua fala é maravilhosa, porque é sobre a gente, né? É sobre a gente. A gente em primeiro lugar. Se a gente está bem, o resto a gente vai resolvendo. A mulher, ela, né, atua em várias, todo o resto flui, em né? várias personagens, né? Então, assim, a gente precisa estar muito bem solo, né, com a gente mesmo, com a nossa essência, para a gente poder dar conta dos milhares de papéis que a gente exerce. Verdade, verdade. A gente está chegando no final. Mas a gente tem uma perguntinha final que a gente sempre também faz para os nossos convidados, que a gente quer saber qual é a relação que você tem hoje com a própria imagem pessoal. Olha, nesse meu momento que eu falo menopausers, existe um conflito, assim, sabe? E a gente tem essa coisa de cultural, né? De 50 anos, o que você usa, isso fica bom, isso é adequado, e ao mesmo tempo a gente quer valorizar o que a gente ainda acha bonito, né? De tipo, eu acho que se eu botar uma coisa com decote, eu vou me sentir mais bonita, né? Hoje tem essa coisa. Então, a gente vive, eu estou falando pessoalmente, eu vivo um conflito, né? De tipo, será que essa roupa que eu falei, não sei se foi para esse episódio ou para outro, de um ombro só, será que isso está adequado? Uma mulher de 50 anos. A gente ainda tem esses rótulos do passado que ficam como fantasmas na nossa cabeça, que ficam falando, você vai parecer ridícula disso. Então a gente tem isso. Então, na verdade, o meu momento atual é vencer esse conflito, se conhecer e olhar, e se olhar no espelho. Cláudia, você está se sentindo bem? Entendeu? Se você está se sentindo bem com isso, não importa o que os outros vão achar. Você tem que achar que está bom. Você tem que estar confortável. Você tem que segurar o look, né? Você tem que segurar o look. Então, eu acho que você tem que sustentar, tem que ser sustentável para você, né? Tem que ser agradável para você. Eu acho que é isso em torno da nossa consciência da gente mesma, né? Eu acho que isso é fundamental. Bom, Cláudia, a gente quer agradecer a tua presença. Foi um prazer estar aqui com você, bater esse papo. Você quer deixar teus arrobas? Sim. Primeiro, muito obrigada, eu amei, foi um bate-papo delicioso, foi muito bom, adorei, super agradável, espero que todos também tenham gostado. Gente, o meu nome é difícil para as pessoas falarem, assim. Mas a gente vai colocar aqui. Vai colocar aqui, mas nas minhas redes sociais eu boto Cláudia da ESE, porque fica mais fácil. ESE é Cláudia da ESE, E-Z-E, lá no Instagram, mas no LinkedIn é Cláudia Xisel, que depois eu vou pedir para vocês o site. As peças da ESE, gente, ainda tem umas últimas peças com desconto lá de 50%. Vale super a pena, hein? Quem quiser aproveitar, ainda tem lá um saldo, um desconto para vocês adquirirem as últimas peças. Eu falo que é o legado da ESE. E também tem o site da Cláudia da ESE, onde faço um diagnóstico gratuito também para qualquer empresa, para qualquer marca.
para você ver se você está alinhada ali às práticas de ESG e também se você quiser me ajuda para seguir com essas práticas, para estarem alinhadas com o momento. Vamos nos Também conectar. é só conectar ali. Gente, muito obrigada. Eu obrigada a amei, você. amei, amei. Muito obrigada. Bom, então nós estamos terminando a nossa 6ª temporada, né? Eu espero que vocês maratonem lá, vão dar uma olhadinha, que os programas estão incríveis. Agradecer a audiência, né, Espero que Gê? vocês tenham gostado desse programa que trouxe a imagem relacionada com a consciência, né? De quanto que é importante a gente valorizar isso e conhecer cada dia mais. Sem dúvida. Vamos refletir, né? É um É. momento de reflexão. Exatamente. Beijo, gente. Até a próxima temporada. Tchau, tchau. Tchau, tchau.